Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje a executiva, comunicadora, defensora dos direitos das mulheres e negros, Alexandra Lohas. Alexandra é francesa, chegou ao Brasil há 6 anos, acompanhando o marido, então cônsul da França no país. Com mestrado em gestão de mídia pela renomada Escola de Ciências Políticas da França, Sciences Po, Alexandra atua há mais de 20 anos ao lado de empresas para melhorar a inserção de negros no mercado de trabalho. É a única mulher negra CEO de uma multinacional do Brasil, a Trace TV, que é a marca global de entretenimento afro. Escreveu diversos livros, é embaixadora da Afroeducação e fundadora do Fórum Protagonismo Feminino, entre muitos outros títulos e ações. Eu tive que resumir, viu, Alexandra, porque tem muita coisa. Seja bem-vinda ao A Notícia. Obrigada, Amanda. É um prazer realmente poder dialogar e elevar o debate sobre preconceito no Brasil. É um momento importante, momento eleitoral, então a gente vai falar um pouquinho sobre a história, a trajetória da Alexandra e depois vamos entrar também um pouco na política e como esse debate em torno do negro e do feminino tem se dado ou não tem se dado, a ausência talvez um pouco desse debate nesse momento tão importante da vida do país e da sociedade. Agora, Alexandra, queria começar com você contando um pouquinho mesmo sobre a sua infância, a trajetória, como essa luta pelos direitos dos negros e das mulheres permearam como essa luta permeou e entrou na sua vida. Você é filha de mãe francesa e seu pai era um imigrante, é isso? Imigrante da Gâmbia, ele chegou bem cedo na França e posso dizer que, de uma certa forma, o preconceito matou meu pai. Então, dentro de minha DNA, eu acho que sou a mistura de duas raças que hoje precisam dialogar mais. Meu objetivo é criar sempre passarelas, ajudar as pessoas a enxergar o outro não como igual, mas como diferente, e diferente na sua riqueza. Hoje, assim, faz séculos ou talvez decênios que estamos tentando lutar para direitos iguais, só que nunca vamos chegar lá, porque não somos iguais. Se eu, por exemplo, decido fazer uma afro com meu cabelo deste tamanho e eu vou, por exemplo, refazer meu passaporte, a foto daquele passaporte não permite meu cabelo ser afro, solto, porque ele vai sair do padrão eurocêntrico daquele padrão dessa foto. Quando eu vou me cortar aqui e que eu vou numa farmácia comprar um band-aid, não vai ter minha cor, mas vai ter todo tipo de band-aid com o Homem-Aranha, com Bob Esponja, mas num país que tem 54% da população que é negra, não vai ter esse nude que tem a ver com minha melanina. E o nude, por exemplo, ou lápis cor da pele, são racismos ordinários, que temos muita dificuldade de enxergar. Mas uma criança na escola negra vai sempre se sentir fora do lugar justamente por essa falta de representatividade e por ela não pertencer a essa normalidade dentro da branquitude que não se enxerga como uma raça. Você se sentia assim na sua infância por ser filha de mãe francesa e o seu pai era negro, era da Gâmbia, africano? Por que você falou que de alguma forma isso matou o seu pai? Matou meu pai porque ele tinha um sonho, aquele sonho de poder ter uma vida melhor, chegar na Europa e que as coisas possam dar certo economicamente. Como tantos imigrantes enfrentam hoje, né? Esse Exatamente. problema imenso que se tornou a imigração na Europa. Só mudou a época, mas o sonho continua, porque a narrativa eurocêntrica coloca sempre a Europa, os Estados Unidos, sendo os países de primeiro mundo, os países desenvolvidos, os civilizatórios, onde a verdade é uma falsa narrativa de falar que algum povo é mais civilizado que outro. Hoje, os antropólogos e os sociólogos demonstram o quanto a diversidade é uma riqueza. Hoje, precisamos só verificar realmente como estamos tentando resolver o sistema em cima de um sistema extremamente patriarcal, machista e racista, colocando gotinhas de ações para tentar resolver um problema que, já desde a Bíblia, coloca a mulher no papel que é quase ausente. E
o negro está sempre inferiorizado em toda a narrativa, desde o livro infantil, passando pelo desenho animado, onde falta protagonistas negros no país que tem uma maioria negra, e onde na novela a negra é sempre no papel da faxineira, da mulher amante hipersexualizada. Ou seja, é uma luta de séculos, então, para a gente imaginar como é difícil e como tem chão pela frente também. Mas continuamos. Se você olha, por exemplo, as pesquisas da internet hoje, a Microsoft desenvolveu um robô que virou, depois de algumas semanas, interessada só em pornografia. Ela virou nazista. Esse robô virou totalmente preconceituosa, homofóbica. Então, é interessante ver como... Só dela conviver no meio social e estar aberta a todo tipo de estímulo e informação. Sim. Se você olha, por exemplo, tem o trabalho da Monique Weil, que é também outra ativista, que fez uma pesquisa mostrando que se você joga no Google ou no iStock, nos bancos de imagem, a palavra bebê negro. Se você colocar bebê negro, vai encontrar quilômetros de fotos de bebês negros. Se você tirar só a palavra negro, você vai encontrar quilômetros de bebês brancos. Mas bebês negros são também bebês. Fizemos a mesma pesquisa com a palavra pessoa, com a palavra mulher, com a palavra família. Então, mostra o quanto a internet hoje ela está reproduzindo séculos de ostracização e de inferiorização de uma população desse planeta que precisa ter dignidade. Ela está reproduzindo a realidade, claro. né? O que acontece no mundo aqui fora. Sim, totalmente. Mas no Brasil ainda mais, porque o Brasil tem uma maioria negra. Então, é aquela... assim, a coisa mais óbvia é enxergar que o Brasil é diverso. Ele é multicultural, multirracial, só que se você olhar a televisão, se você olhar os livros didáticos, por que não ter Oscar Freire, Luiz Gama, André Rebouça, Machado de Assis, Teodoro Sampaio, dentro dos livros didáticos, como negros que participaram à evolução e a construir o Brasil. Só que eles foram, na maioria, embranquecidos, e eles não aparecem como grandes homens negros que fazem parte da história. Não tem só o Joaquim Barbosa, Sim. Alguns que se sobressaem, né? Assim, a gente pensa, na verdade, quando a gente vai olhar o censo do IBGE, a maioria da população se identifica como parda, né? É uma população com muita miscigenação, a brasileira, mas a gente só enxerga uma parcela dela, que é a parcela branca, na mídia, na TV. Mas até essa classificação parda só existe no Brasil. De tanto porque preconceito como a pessoa tem... se vê, né, ou se entende. Sim, mas de tanto preconceito, o próprio negro não se assume negro. Ele se assume pardo porque se criou uma palavra extremamente preconceituosa, porque se pensamos essa cor do papel, do papelão... Na verdade, ela não é nenhuma pardo. Coisa nem outra, né? Sim, é um meio termo. Sim, mas como a palavra mulata, a maioria das pessoas que me falam mas você não é tão negra assim, você é mulata, eles acham que estão me elogiando, só que eles estão, assim, criticando minha negritude como se fosse algo errado, você não é tão negra assim, e depois estão me falando de mulata, que vem da palavra mula, que é uma palavra que vem assim, da mistura de dois fenotipos animais, do cavalo e do burro. Então, essa mula, o que ela representa hoje em 2018? Mulata, essa palavra vem da escravidão, onde a mulher escravizada, a mulher negra escravizada, era estuprada pelo senhor para produzir pessoas mais claras, escravos, que poderiam ser vendidos mais caros por ser mais claros. Então, não é um elogio usar a palavra mulata, só que às vezes temos coisas tão enraizadas na cultura que temos dificuldade de enxergar o quanto a carga faz de parte. preconceito. É como o uniforme branco da babá. As pessoas acham que tem a ver com a higiene. Só que não, tem a ver com a Casa Grande e a senzala, onde os negros escravizados que trabalhavam na Casa Grande poderiam se vestir de brancos para se diferenciar daqueles negros que trabalhavam no campo. Então, vem de lá. E só no Brasil tem babás com uniforme branco. Você vai para outros lugares, as babás têm... uma roupa assim, normal. Então, de acreditar que isso tem a ver com higiene, não. Para mim, é uma segregação cordial.
de fazer que no clube sabemos quem está de babá e quem são os sócios. Então, tudo é muito cordial nessa forma de apartheid. Você enxerga isso muito mais no Brasil do que na Europa? Muito mais porque aqui tem 120 milhões de negros no Brasil, tem 54% da população que se autodeclara negra, mas tem muitos negros de minha cor que não se consideram negros. Então, eu vou aumentando esse número a 120 milhões de negros no Brasil. E se você enxerga, tem menos de 1% de negros no Congresso, no Senado, no governo, nos boards executivos das empresas. Na televisão tem 4% de negros. Quase nenhum protagonistas negros nos desenhos animados, quase nenhum livro infantil com narrativa afrodescendente. Se você realmente olhar as escolas mais alternativas como Da Ponte, as escolas como Waldorf, Montessori, que supostamente acham que são muito mais alternativas e muito mais focadas na inclusão. Tem uma mente mais aberta, só que né? não adianta só colocar 3 bonecas negras e achar que está tudo resolvido. A diversidade ela precisa ser trabalhada e explicada para as crianças. Eu vejo meu filho, não adianta ele ter uma mãe ativista, militante, engajada e negra. Ele já tem raciocínio machistas, ele já tem raciocínio racista. Você identifica isso no seu filho? Claro, por quê? Como que, por exemplo? Porque quando ele abre o videogame, onde está a mãe negra? Quando ele abre a televisão para assistir um desenho animado, onde está a mãe negra? Onde ele vê a mãe negra dentro da biblioteca da escola dele. E ele expressa isso, essa falta, essa ausência, ele questiona? Claro, ele questiona, até ele tem incômodo de ter que assumir essa realidade, essa diferença. Então, vejo o quanto... De você como mãe negra? Sim. Uma vez ele me pediu, ele me falou que preferia o pai dele levar ele na escola. Então, eu falei, Rafael, por quê? Me explica. E ele não estava me explicando, só que eu já passei por essa humilhação e já esses tipos de raciocínios sendo pequena. Eu amava meu pai, só que eu queria ele ser normal. E essa normalidade, infelizmente, ela era diferente do que representava meu pai. Por isso que hoje meu trabalho de consultora é ajudar as empresas que comunicam com o mercado afro, com o desejo de invadir o mercado de afroconsumismo, ajudar eles a ter consciência de que público eles estão tratando. Porque a branquitude é a consequência... O racismo é uma consequência da branquitude. A branquitude é o branco não se enxergar como raça. Ele se enxerga como normal, essa normalidade. E hoje precisamos desconstruir isso para deixar o povo indígena, os afrodescendentes ter também espaço de fala. E o branco iniciar a escutar também o que temos que agregar para essa sociedade. Porque muitas vezes o branco, como Cossielo, como o VAC, como o Bolsonaro, vão achar que não são racistas. Eles decidem o que é ser racista ou que é ser machista, então eles nem percebem. Você acha que eles são racistas? Claro, são. Só que não só eles, todos nós. Por quê? Nossa sociedade ela é extremamente patriarcal, machista e racista. Eu não sou livre disso. Essa sociedade, por ser justamente nesses códigos, ela produz só indivíduos que são preconceituosos, racistas, machistas e com uma cabeça formatada pelo patriarcalismo no qual nascemos. Não somos livres. Por isso que quando escuto um Cossielo, eu acho muito bom vomitar esse monstro. Porque se fosse só meu vizinho falando essas besteiras, cairia, e assim, eu apareceria como de mimimi, de vitimismo, que racismo não existe. Claro que ele existe em cada esquina do Brasil. Não só podemos pensar que o racismo ele é velado, é nada velado, é velado para o branco, que não quer enxergar, mas para nós negros ele é muito frontal e muito violento. Entrar numa loja de brinquedos no Brasil, em qualquer loja, e ver 2 bonecas negras no meio de milhares de brinquedos brancos, eurocêntricos,
é uma violência, não só por a criança negra, que não se vê representada, mas também por todas as crianças brancas que estamos educando a ser racista desde o início, porque elas não vão ter 54% de seus brinquedos com nossa linda melanina. Não vão ter os super-heróis negros, Playmobils, Legos, Barbies negras para aprender a mexer conosco. Eles só nos veem no papel da babá, da faxineira, do segurança, do criminoso e da globeleza. Ponto. Como é que você tratou, voltando na história do teu filho, porque eu fiquei curiosa e eu acho interessante saber como você conseguiu lidar com esse problema dentro de casa, quer dizer, o seu filho não querendo que você o levasse à escola pelo fato de você ser negra. Infelizmente, não sou superwoman. Nem nenhuma de nós. E, infelizmente, eu sei que não consigo lidar com isso dentro da minha própria família, mas eu quero mudar a sociedade. Eu sei que não é um governo, não são só as cotas que vão resolver. Eu preciso actuar para incentivar a mídia mundial a se preocupar sobre essas questões. Porque meu filho, a consciência de meu filho vai ser muito mais impactada eu falando hoje com você e com milhões de pessoas que estou tentando tratar desse assunto dentro da minha própria família. Eu vejo meus amigos que conviveram toda a vida comigo, porque eu estudei em escolas particulares, onde tinha pouquíssimos negros. Então, na França, você veio de uma família de classe média média alta? Tenho os opostos. Tenho a parte de meu pai, que vem de uma aldeia que ainda hoje não tem eletricidade, tem água no poço, e minha mãe, que vem de uma família de industriais. Então, e você viveu a realidade da sua mãe? Sim, mas minha mãe ficou bem alternativa, deixou de seguir um pouco a família e minha família, do lado de minha mãe, não aceitou ela se casar com meu pai. Mas as coisas se resolveram e ela conseguiu me colocar em escolas particulares. Que as escolas particulares também na França são muito mais acessíveis que no Brasil. Não tem que pagar 8 meses de salário mínimo para entrar numa Saint-Paul. Minhas escolas eram de um nível melhor que a Saint-Paul e não tinha que pagar esse valor. Em que momento isso te atingiu, esse preconceito, esse racismo? Qual é a memória mais distante que você tem na sua cabeça quando você se sentiu impactada pelo preconceito, quando você foi vítima do preconceito? Eu acho que é isso que precisamos dialogar mais sobre isso, porque não é uma coisa fixa. O preconceito não é alguém te chamar de crioula ou de macaquinha. É uma frequência. As pessoas te tratar com outro olhar, com uma outra forma de atendimento. Tento sempre explicar como é para uma mulher negra, CEO, que é também da classe A, com o status diplomático quando cheguei nesse país, e tentar ajudar as pessoas a perceber como é injusto o tratamento de certas pessoas. Por exemplo, vou palestrar para uma emissora de TV, e me sentei na primeira fila reservada para os palestrantes. Uma pessoa da organização veio me ver e me pediu de me sentar atrás. Eu falei, você está brincando? Ela falou, não. Com um sorriso no rosto. Né? E ela falou, você precisa se sentar atrás. Eu falei, mas eu sei ler que aqui está escrito reservado. Ela me falou, sim, para os palestrantes. Ela não conseguia me enxergar como a palestrante do dia. Igual vou entrar na fila da GOL prioridade e vou ter toda uma fila do lado que me olha como se estou passando na frente deles, como se estou na fila errada. E essas são frequências. Quando eu recebia mais de 6.000 pessoas na residência consular, o protocolo francês fazia questão de eu ficar na entrada para dar a bem-vinda aos convidados. Quantas vezes pessoas passaram na frente de mim achando que era empregada doméstica da residência consular, me entregando o casaco, moça, pega esse casaco. Sabe, é uma coisa inacreditável. Fica um dia do meu lado para eu poder mostrar como é ser negra, não só nesse país, no mundo, porque o preconceito, ele é quando eu passo para Guarulhos e que meu esposo passa na frente, não é revisado, eu, 80% das vezes, quase todos os aeroportos do mundo vão ser revisados.
Então, será que a população negra carceral é mais realmente mais perigosa que os outros, ou ela é sempre mais revisada, ela é sempre mais procurada? Então, vejo o quanto também tem uma frase que me incomoda muito no Brasil, que faz parte da cultura, que é: um bandido bom é um bandido morto. Até onde um negro bom é um negro morto? Porque quando um negro é matado, nesse genocídio acontecendo, que matou mais que todos os soldados e todas as pessoas que morreram durante a guerra do Vietnã, dentro desses 10 últimos anos, tiveram mais mortos no Brasil que na guerra do Vietnã. E é totalmente quase silenciado esse genocídio da população negra. E quando você vê um negro que é matado por um policial, as pessoas pensam: ai, mas deve ser um bandido, ai, deve ser um traficante. Então, o negro nem tem a oportunidade de ser inocente. A Marielle, a investigação dela não está andando como se fosse... Imagina o Bolsonaro ter sido matado. Já tem muito mais investigação e muito mais coisas acontecendo por um homem branco do que em 6 meses da morte da Marielle. Que o que aconteceu com o Bolsonaro é inaceitável, mas violência chama violência. Precisamos quebrar esse ciclo da violência. Armas não vão resolver. Você acha que, de alguma forma, ele incentivou isso? Não é que ele incentivou, nossa sociedade incentivou, da produção do seriado da Netflix até o desenho animado para crianças, meninos. É tudo muito violento. Hoje precisamos, talvez, escutar mais povos que conseguem lidar e viver conjuntos para nos inspirar de pessoas que conseguiram viver nesse planeta em osmose, respeitando a sutileza da natureza, a sustentabilidade, e nos inspirar realmente de uma outra forma de lidar com criar nossa civilização. Hoje estamos tentando achar que matando o outro vai resolver. Não, eu divido o meu espaço com pessoas que pensam diferente de mim. Eu gosto de dialogar, eu gostaria de dialogar dessa com diversidade. essas pessoas. Sim, e acho muito mais interessante eu trabalhar do lado do Bolsonaro para ajudar ele a mudar o mindset dele, que de trabalhar com alguém que pensa da mesma forma que eu. Eu acho que hoje precisamos dialogar mais, ter uma cultura da paz e iniciar passarelas, porque o outro não é meu inimigo. O outro só pensa diferente de mim. Deixa-me explicar para ele como eu sou também legítima nesse planeta, para ele me enxergar não só como igual, mas com toda a beleza de minha diferença. Mas, no entanto, a gente vive um momento de extrema divisão e polarização política. Deve ser muito difícil encontrar espaço para o diálogo. Então, fiquei feliz da Marina Silva me chamar, do Geraldo Alckmin me chamaram muitos para... Você conversou com esses candidatos, dialogou? Sim, dialoguei. Agora, nessa época de campanha. Também. Mas... assim, chamaram várias mulheres para dialogar, abrir o debate e ajudar eles a planejar. Eu acho que, assim, gostaria de falar com todos os candidatos. Eu sou super aberta a ajudar as empresas. Desenvolvi um aplicativo que se chama Protagonizo, que é um aplicativo, basicamente, uma réplica do LinkedIn, para negros acadêmicos com doutorados, com mestrados e que são bilíngues. Queria ajudar os candidatos políticos, mas também os recursos humanos das empresas brasileiras a achar esses negros já capacitados para entrar em cargos executivos e em posições de destaque em todo o espaço da sociedade. Então, hoje, quando eu escuto pessoas que falam mas é que os negros são analfabetos funcionais, são carentes, são não sei o quê, não. Com esses 10 últimos anos de cotas e de ações afirmativas, tem milhões de negros com doutorados, com mestrados, que são bilíngues e que já estão prontos para agregar valor a essa sociedade. Então, quem não quer ver é uma coisa. Agora, eles existem e estão nesse aplicativo totalmente gratuito, Protagonizo. É só baixar e
assim, olhar esses perfis. Qualquer empresa pode fazer isso. Sim, e aí empresa. você vai a essas empresas, dá palestras, ajuda, apresenta o aplicativo. Apresento o aplicativo e uso também, somos finalistas do Prêmio OI como melhor aplicativo do ano de impacto social. Ajudamos já 458 negros a ser contratados em cargos executivos e com importante empoderamento econômico. Para mim, já é uma solução. E foi assim, junto com Anderson Carvalho, que eu criei esse aplicativo, e com dois outros sócios que me ajudaram a desenvolver tecnologias de alto padrão para também encontrar o nível dessas empresas que hoje precisam contratar. E você acha que as empresas são abertas? Elas procuram isso? Claro. Mais empresas brasileiras ou mais multinacionais? Multinacionais. Qual é o perfil de empresa? Multinacionais, e vou te explicar por quê. Elas estão interessadas nessa diversidade, num quadro de funcionários mais diverso. Sim. Elas são... então, as multinacionais são muito mais interessadas por quê? Porque elas têm bônus a partir do momento que elas contratam diversidade. E aí você quer dizer mulheres, negros, LGBT, sim. Todos, as minorias. Nós somos focados em mulheres e negros. Agora, tem muitos que têm orientação sexual que não sei, não tenho esse recorte no aplicativo, mas poderia ser uma boa ideia de colocar essa parte também. Eu não gosto de misturar toda a diversidade dentro da mesma sacola, porque existem também diferentes, mulheres que são negras, que são pobres, que são LGBT e deficientes. Então, não podemos colocar todas essas diversidades dentro de uma coisa só. Tem uma interseccionalidade de fatos, às vezes, que temos que tomar em conta. Mas para voltar sobre o aplicativo, eu ajudo as empresas a contratar essas pessoas, mas também a saber como se posicionar com os afrodescendentes, porque não adianta só querer divulgar e vamos colocar agora um afrodescendente nesse comercial. Tem várias campanhas ultimamente que foram extremamente fora da narrativa que combina e que dialoga com os negros. Então, eu ajudo mostrando para as empresas como melhorar esse diálogo, como conseguir se posicionar, fazer um diagnóstico de onde eles estão, porque mesmo a população de uma empresa não para de ser preconceituosa no momento de passar o crachá de manhã entrando na empresa. O preconceito ele sobrevive também dentro da empresa. Então, vou acompanhando as empresas a elevar o debate e a educar os empregados a pensar de outra forma, mais respeitosa e na inclusão dessa nova realidade, porque a última pesquisa da McKinsey demonstrou que as empresas que reequilibraram a diversidade étnico-racial de 54% dentro das organizações aumentaram de 35% a rentabilidade dessas empresas. É isso então, que eu ia te perguntar, hoje, tem como mensurar isso? Quer dizer, a diversidade no quadro de funcionários, isso aumenta o resultado da empresa também, o faturamento? 35% foi a última pesquisa da McKinsey e é comprovado hoje cientificamente, em neurociência também. E por quê? Qual é o argumento? Porque qual a explicação? O maior argumento é se você deixar só homens brancos da elite desenvolver produtos, campanhas, marketing, publicidade para falar com o verdadeiro público brasileiro, que é de 52% de mulheres, de 54% de negros, de 25% de deficientes, eles não conseguem dialogar com essas pessoas. Porque a realidade deles é outra. É diferente, né? É diferente. Então, trazer essa diversidade por dentro agrega valor na forma de pensar, de inovar, de dialogar, de criar. Então, essa cocriação com a diversidade faz que o posicionamento da empresa consiga dialogar melhor e se posicionar melhor para seduzir o consumidor final. E então tem essa pesquisa que demonstra isso, mas também, hoje, as empresas também estão se dando conta que o afroconsumismo no Brasil é estimado a R$ 1,5 trilhão por ano. Então,
ter 54% da população que é negra e nunca ter tido uma campanha de margarina com uma família negra feliz é um absurdo. Por quê? Quem consome essa margarina? Os negros. Então, em sua maioria. Então, por que nunca colocar uma família negra assim, promovendo pasta de dente, absorvente? Não menstruamos, não escovamos os dentes? Claro que sim. Então, essa falta de representatividade, ela é chocante. Por isso que eu falo que o Brasil é um país racista que não se enxerga racista. Você diz que o Brasil é o país mais racista do mundo. Sim, do mundo inteiro. Por quê? Tem a maior população negra do mundo no Brasil, depois da Nigéria. Então, é a segunda população maior negra do mundo. Quando você vê a narrativa do Brasil lá fora, claro que é muito misturado, temos o Neymar, o Pelé, temos uma visão do Brasil muito misturado. Mas se você abre a televisão, se você abre um livro didático, se você abre um livro infantil no Brasil... É outro país, é um país de brancos. Parece que estamos na Noruega. Então, o eugenismo, a eugenia implementada de forma extremamente sofisticada e sutil e subliminar no Brasil, faz que, se você olha, a maioria de suas amigas que são loiras, elas não são loiras verdadeiras. Que seja a Xuxa, que seja a Ana Maria Braga, que seja a Gisele Bündchen, todas pintam o cabelo. Por que de loiro? Porque a narrativa, desde a Bíblia, e desde toda essa narrativa usada pelos nazistas sobre a narrativa do ariano, faz que o loiro é visto como um ser superior. Não adianta ter tido milhões de pessoas que morreram no Holocausto com Hitler e saber que essa tese é totalmente errada, cientificamente, ela sobrevive muito forte no Brasil. Porque a maioria dos nazistas saíram da Alemanha e vieram se esconder aqui no sul. Então, e até porque acaba virando padrão de estética, né? O padrão de beleza, que também é uma forma de preconceito, que é uma forma de exclusão de quem não se enquadra naquele padrão. E é tão bem feito que eu escuto todos os dias raciocínios racistas, como mas você é uma mulher negra linda, você é uma negra educada, articulada, como se fosse só uma coisa de brancos. Mas você tem traços finos. Não, não tenho traços finos, tenho uma boca desse tamanho, tenho uma nariz também, mas é como me elogiar tirando meus traços negroides. Então, eu não gosto dessa narrativa de que mais traços finos, mais europeus, mais linda você é. Então, essa negra de exportação. Tem tanto vocabulário preconceituoso e... Bom, vou criticando o Brasil, mas o Brasil também agregou muito valor na minha vida. É isso que eu ia falar, gente. É bom até a gente voltar para o começo, né? Porque a gente falou da sua infância, da sua adolescência, depois a gente pulou para o preconceito. Mas você chegou aqui, até para retomar essa parte da tua história, você chegou acompanhando o seu marido, que veio como cônsul da França, isso aconteceu em 2012. Lógico, você já tinha um trabalho, né, de ativismo, de luta pelos direitos das mulheres e dos negros, é jornalista, tem, né, mestrado em gestão de mídia numa escola renomada da França, Sciences Po. Vocês vieram para o Brasil em 2012. O que aconteceu a partir daí? Porque acabou o trabalho dele aqui, né, o período dele como cônsul, e vocês decidiram ficar. Decidimos ficar. O Brasil mexeu muito conosco e decidimos ter o carinho também de continuar mexendo com ele. Eu acho que o Brasil está passando por uma revolução. Em que sentido? Uma revolução, não a francesa, a brasileira. Mas uma revolução onde, para mim, São Paulo, primeiro, por ter 25 milhões de pessoas e uma economia extremamente efervescente, que sou muito otimista sobre o Brasil, talvez uma das únicas, mas eu vejo que o Brasil, e em particular São Paulo, é como Nova York nos anos 50. Está acontecendo muita mudança, só que como estamos dentro dessa mudança, é um pouco difícil enxergar que estamos dentro dessa revolução. Mas daqui a 20 anos, olharemos atrás, olhando por tudo o que aconteceu nessa época. Está acontecendo um monte de produção intelectual extremamente importante e extremamente formadora de opinião dentro do Brasil. Só que por o brasileiro ter esse complexo do vira-lata, ele gosta de enxergar a produção intelectual de fora como superior.
Eu discordo com isso. Eu acho que a produção intelectual brasileira dessa época é a mais formadora de opinião desse momento, em termos de inovação, de criatividade, de pensamento feminista, de afroconsciência. Tem Como que, por exemplo, muitas... quais são suas referências nesse universo cultural e artístico? Que seja nos saraus, que seja nos bar de filosofias, que seja também dos grupos de militância que eu frequento, eu vejo uma produção muito bem estruturada e fora da caixa. O brasileiro, por ter mesmo uma inteligência emocional, por saber sentir no coração, por saber também ter uma espiritualidade evoluída, ele consegue ter muito mais empatia e muito mais compaixão que países da velha Europa que estão muito na razão, muito na parte lógica e não conseguem mesmo raciocinar ao nível do ser humano. Então, vejo muitos movimentos acontecendo aqui, que seja em termos de sustentabilidade, que seja em termos do feminismo, e enxergar talvez que no Brasil é um país machista, é muito mais claro poder trabalhar desde esse lugar de enxergar o país como machista, que quando um país nega seu próprio machismo, que é o caso da França. A França, por ter tido uma Simone de Beauvoir, ele se acha extremamente inclusivo, só que não. Temos 23% de mulheres no poder, mas só no poder. E a gente entre viu o poder e embaixo não tem mais mulher. Então, tem mulheres lá bem embaixo e tem 23% mais nos bordos executivos, só para legitimizar. Não, olha, tem. Só que não tem 52% em todas as camadas de poder. E foi muito interessante desse movimento, agora que você me falou, no Me Too, agora eu me lembrei, né? Como as americanas denunciaram os casos de abuso sexual que ficavam sempre encobertos, principalmente na indústria artística, do entretenimento, e depois você ouve quase que como aquele contramovimento de atrizes mais velhas e consagradas francesas, né? Como se aquilo fosse um mimimi, para usar uma palavra da moda americana, e como se aquilo fizesse parte do jogo e fosse aceitado. É interessante que isso tenha vindo da França, que é tida como uma sociedade aberta, plural. E de mulheres icônicas, como a Catherine Deneuve ou a Brigitte Bardot. Só que elas esqueceram que, por ser mulheres brancas, loiras, de olhos claros, privilegiadas e celebridades desde os 16 anos, elas talvez nunca sofreram de assédio sexual. Ou tenham sofrido e acham que isso faz parte da carreira. Apagaram no seu imaginário. Mas ficaram celebridades sempre respeitadas no mundo inteiro. Então, elas esqueceram como vai ser um Neymar, ou um Pelé, ou uma Glória Maria falando que nunca sofreram de racismo. Eu acho que, por ter tido uma carreira de sucesso, apagaram essa dor. Mas ela permanece na sociedade. Não é porque eles não querem ou construíram toda uma narrativa para se proteger desse racismo que ele não sumiu. Porque que seja Pelé, Glória Maria ou Neymar entrando numa loja de brinquedo e tentar achar essa diversidade para os filhos deles, para mim, é um racismo ali. Não é que não existe, está em cada revista. E eu gosto sempre de brincar de forma lúdica com as pessoas dentro de minhas palestras, assim, invertindo o mundo. Tem o Porco à Parte, que você está me lembrando, né, dessa exposição. Porco à Parte foi um braço. Você foi muito criticada por isso, até por movimentos negros, por ativistas negros. O Porco à Parte foi uma, por que não, né? Em francês foi uma exposição só para orientar as pessoas, contextualizar. No final do ano passado, que a Alexandra lançou pintando de negro por Photoshop, rostos de pessoas brancas, né, aumentando seus traços, deixando o nariz mais largo, o cabelo mais afro. Aí Gisele Bündchen, todo mundo entrou na roda, Silvio Santos, Xuxa, Dilma, Temer, você coloriu todo mundo. Mas isso foi muito criticado porque essas pessoas disseram que remeteu ao blackface lá do século XIX, quando atores brancos se pintavam de preto para representar os negros que não podiam atuar. Sim. E, bom, agora os especialistas de arte e grande militante da diáspora afrodescendente se colocaram também do meu lado, falando que esse não era blackface.
pode ser uma leitura de umas pessoas como Qual blackface. Era a sua intenção? É que você queria provocar? blackface tem a ver com uma época do século XIX do teatro, onde artistas brancos racistas se pintavam de carvão com uma boca deste tamanho de vermelho, com dente, com cabelo. Não fiz isso. Eu não convidei a Gisele Bündchen a vir na minha casa para tornar ela de nega maluca. Não. Eu só peguei uma imagem digital e pichei. Era uma metáfora de pichação, de pichar minha melanina sobre a supremacia branca, para convidar ela, que se enxerga, assim, que enxerga a meritocracia, que acha que está tudo resolvido, que se enxerga como democracia racial, como seria o mundo ao inverso. Por isso que dentro de minhas palestras sempre venho tentando convidar as pessoas a pensar o mundo ao inverso. Agora imagina um mundo onde tudo o que fosse feito pelos negros fosse considerado lindo, inteligente, maravilhoso, esteticamente superior, intelectualmente superior. Que todas as tuas referências históricas fossem só com personalidades negras, os inventores, os cientistas, os historiadores, os políticos, todos fossem negros. E que dentro da Bíblia estão todos negros. Jesus Cristo, o Papa, bom, toda a narrativa que você vê, abre a televisão na novela, só tem negros. E a mulher branca é sempre a faxineira, ou é sempre a amante que destrui os casamentos dos ricos negros. E quando se olha para o homem branco, ele sempre está no papel do criminoso ou do traficante de droga. Como seria essa sociedade para criar seus filhos brancos? Seria absurdo, cruel e chocante. E é isso que vocês vivem há tanto para tempo. Para nós, em 2018, onde estamos nessa democracia racial... não é tão democrático assim, né? Não, porque até ter 52% de mulheres no Congresso, no Senado, no governo, nos boards executivos, na mídia, e 54% de negros no Senado, no Congresso, não podemos falar de democracia. Até chegar lá, para mim, é o que me anima a me levantar cada dia para mudar nossa sociedade. Parece que temos um longo caminho pela frente. Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo, depois voltamos para falar sobre política. Não sai daí. Olá, estamos de volta com a notícia, hoje entrevistando Alexandra Lohás sobre preconceito, racismo, o papel da mulher na sociedade brasileira. Vamos falar de política também, para a gente não perder aí nosso tema de sempre, nossa linha mestra aqui no É Notícia. Alexandra, como é que você vê o processo eleitoral no Brasil, né? Você chegou em 2012, já talvez no meio de uma eleição, aí 2014 teve aquela grande presidencial e agora 2018. E aí? Eu acho que o Brasil está num momento, como eu falei mais cedo, de uma revolução. Então, estamos jogando luz sobre a poeira, sobre várias coisas que precisam ser modificadas. E acho os brasileiros extremamente corajosos por enfrentar essa nova narrativa. E estamos num momento onde não podemos continuar nessa narrativa que já vinha desde a colonização dos portugueses, desse jeitinho de roubar e de ir-se embora com as riquezas do Brasil. Hoje eu acho que o Brasil é a nona economia mais rica do mundo, sem contar o dinheiro da corrupção. Então, claro que o Brasil é um país do primeiro mundo que não quer se enxergar ainda como país do primeiro mundo. Através dessa apartheid e segregação cordial que é a favela e o salário mínimo, faz que o Brasil está perdendo o potencial de ter toda uma parte da população extremamente criativa. Podemos ver, por exemplo, é um pouco clichê o que vou falar, mas no carnaval, quem produz o carnaval? Pessoas que a elite gosta de chamar de carente, analfabetas funcional, pessoas pobres. Só que é a maior produção mundial. É uma festa linda. Sim, mas é a maior produção mundial em termos de criatividade, de entretenimento, gera milhões né? de arte. Sai na hora, é impecável, é parametrado, a liderança organizacional é sensacional. Imagina ter essas mesmas pessoas, ter a oportunidade de colocar esse talento que eles colocam no carnaval dentro da economia brasileira o resto do ano. Seria a oportunidade para o Brasil se desenvolver e ser
a primeira potência mundial, porque ainda tem tudo para construir no Brasil. Só que não podemos continuar com escolas onde se paga 8 meses assim, de salário mínimo por uma criança de 5 anos, por uma mensalidade, e um sistema público que gera analfabetos funcional. Temos que reequilibrar. Então, as políticas, para mim, elas são necessárias, mas a proposta que vejo hoje, ela não combina muito com meu posicionamento, que talvez esteja bem radical. Eu gostaria de ver 52% de mulheres no poder e 54% de negros também, porque não adianta continuar dentro do privilégio que faz os homens brancos dessa política toda estar com processos de corrupção e com jeitinho na DNA total da construção deles. Porque hoje, a política é essencialmente isso, talvez branca e masculina, sim, né? E é totalmente errado. Hoje precisamos deixar entrar novas lideranças e pessoas preparadas. Você vê esse debate contemplado nas declarações, no discurso, na retórica dos candidatos, tanto a questão feminina, a questão da mulher, como a questão do negro? Não, e de forma muito superficial, como se fosse para seduzir os eleitores. Que a gente viu aquele debate, né, Marina versus Bolsonaro, inclusive foi aqui no debate presidencial da Rede TV, né, sobre a discussão sobre a igualdade salarial. Sim, não, eu acho que também esses debates eles são muito curtinhos para realmente poder se aprofundar e estabelecer um julgamento. Eu acho que dentro do Bolsonaro tem muitas ideias boas, como muitas que podem ser muito assim melhoradas, igual para a Marina, igual para a Alckmin, assim, com todos os candidatos, eles têm ideias boas. Mas é interessante porque eles estão muito longe de reequilibrar nossa sociedade. Estamos tentando resolver gotinhas de coisas em cima de um sistema extremamente violento, extremamente assim. Estamos no fim dessa civilização. Precisamos hoje reinventar a nova narrativa. Não adianta hoje enxergar as tecnologias e não incluir elas dentro do sistema escolar. Não combina mais o professor na frente da sala com 30 alunos olhando para essa autoridade superpoderosa e com o antigo livro didático. Hoje precisamos entender que através de jogos lúdicos podemos ensinar as crianças a pular quanticamente numa intelectualidade muito mais fácil de atingir e podemos multiplicar isso dentro das favelas, dentro de todos os lugares, para que daqui a 5 ou 10 anos não tenha mais analfabetos nesse país, que hoje ainda é o 8º país a ter mais analfabetos. Podemos mudar isso, mas não sei se os políticos têm interesse a acordar realmente o povo e a empoderar ele, porque esse povo ele é extremamente criativo. A cultura brasileira ela tem um potencial de se desenvolver. Eu gosto hoje do que está acontecendo. Meu medo não é ver um Bolsonaro ganhando espaço. Meu medo é justamente não vomitar o monstro para enxergar que esse monstro existe. Que seja dentro do Trump, que seja dentro da Le Pen, convivimos juntos e dividimos esse planeta. Se meu vizinho acha que não sou legítima por ser uma mulher negra a poder conquistar espaços, eu preciso explicar para ele por que eu consegui, através de minha dedicação, através de meu talento, estudar na melhor escola de ciência política e que eu, como ele, podemos ter o talento de atingir alturas, mas que não pode definir onde posso ir por ser uma mulher negra. Eu não posso alcançar esses espaços de poder. Eu acho que todos temos inúmeros talentos, um potencial enorme para agregar valor à sociedade, só que estamos dentro de uma narrativa onde não tem os melhores e os inferiores. Quando a verdade não. Precisamos resgatar o talento de cada ser humano e dando oportunidade a cada um para realmente transformar nossa sociedade. E esse
vai chegar também com essa nova geração de digital nativos que pensam fora da caixa, que hoje não conseguem mais trabalhar sem um propósito maior. Então, eu acredito muito que o Brasil esteja Mas, por outro lado, é o que você falou, a internet reforça alguns preconceitos também. Você deu o exemplo do robô da Microsoft, né? Sim, sim, sim. E vejo também o eleitorado do Bolsonaro é de maioria jovem. Normalmente então, você fala entre o mesmo público. Mas também eu acho que gostaria muito de me sentar do lado dele e trabalhar com ele. Trabalhar realmente esse pensamento que, infelizmente, conquista tantas pessoas. Mas não porque está dentro do Bolsonaro, está dentro de toda a nossa sociedade. Do livro infantil, passando para o desenho animado, até a novela, está dentro da formatação da nossa cultura. E é o problema disso. Achamos que é a escola que educa os indivíduos. Não, hoje é a novela que educa. Então, precisamos ter roteiristas engajados a produzir narrativas que empoderam as pessoas, com uma nova forma de olhar. Porque é uma ficção, por que não contar a ficção que gostaríamos de ver? Ver 52% de mulheres em cargos de liderança na novela. E negros, juízes, advogados, médicos, e não só uma gotinha de vez em quando. Podemos transformar e reparar esses séculos de inferiorização e de maltrato de uma população que já sofreu bastante para não continuar, porque hoje o branco de hoje não é responsável por o que aconteceu ontem com a escravidão. Como o alemão de minha geração não é responsável por o que aconteceu ontem com o Holocausto do Hitler. Mas somos todos responsáveis para reequilibrar, porque o branco nasceu dentro desse conceito da branquitude, onde ele se achar como a normalidade e não enxergar os outros sendo minimizado, sendo assim, colocado, ostracizado. Hoje, o branco ele tem ainda a chave do jogo. Então, ele precisa se engajar, como tem o He4She na ONU, de homens que pulam mulheres na liderança, tem que ter o hashtag White for Black, de brancos se engajando a deixar negros subir na liderança. E hoje é um trabalho de todos nós. E estou segura que se hoje cada um de nós, cada mãe, cada pai, escreve para 3 roteiristas, que seja assim, de todas as emissoras, uma mensagem falando que gostaríamos de ver mais representatividade, diversidade, pode ser que esse roteirista vai pensar, vou ignorar essa mensagem, mas depois de receber 10 mensagens, esse vai ser assimilado em neurociência como verdade. E é isso, temos o poder de mudar a sociedade. Hoje, o Brasil me mostrou isso. Ele me deu um palco, ele me deu... Eu fiquei calada há 38 anos. Eu era apresentadora, como você, durante 7 anos na França. Nunca debati essas questões. E hoje o Brasil me deu esse poder de eu me afirmar, de eu me empoderar e de enxergar que tinha uma voz, que tinha um eco. E seguidores que enxergavam e que me nutriam. Eles me nutrem, meus seguidores também me mandam muito conteúdo que vou repostando. Então, é uma combinação de um jogo onde estamos todos parceiros. Dividimos esse planeta e é para conviver juntos. Então, eu não vou nem falar, o Bolsonaro é assim, a Marina Silva, o Alckmin. Não, para mim, são pessoas válidas que têm um desejo de melhorar esse país, só que eu acho que dentro das equipes deles, eu conheço muitas pessoas que poderiam agregar valor aos programas deles para repensar nossa sociedade de uma forma um pouco mais radical. Vamos então para o nosso pinga-fogo só para fechar, porque eu vou te perguntar sobre todas essas pessoas, Alexandra. Donald Trump. O dono do mundo está mostrando o quanto nosso mundo é preconceituoso. Do seu país, Emmanuel Macron? Uma forma jovem, linda, de continuar um sistema extremamente ultrapassado ainda. Bolsonaro? Um ser complexo. Gostaria muito de ajudar ele a entender várias das consequências dos raciocínios deles. Marina? Um potencial de uma mulher negra empoderada,
Tenho bastante admiração para a Marina Silva, sim. Alckmin? No meu olhar, posicionamento extremamente conservador, ultrapassado já por, sim, o homem branco privilegiado que pensa de uma forma, uma política que hoje precisa ser rasgada e reinventada. E o Haddad, Fernando Haddad? Dentro desse transtorno pelo qual o PT está passando, é difícil lidar com um barco que já perdeu assim, que perdeu várias coisas para ele poder andar. Alexandra, muito obrigada. Foi ótimo conversar com você durante essa 1 hora. Volte sempre. Merci, Amanda. Obrigada a você também pela sua audiência, pela companhia. A gente se encontra na segunda-feira que vem. Uma ótima semana, boa noite. Até lá. Tchau, tchau. Boa noite.